Depois que alguns brasileiros subiram ao nosso barco foi que ouvimos o idioma português. Aquele mesmo idioma que o Espírito Santo tinha levado o irmão Adolfo Urdim a pronunciar durante aquela reunião de oração em que eu recebera a minha chamada. Não compreendemos nada, e sentimos um certo temor em nossos corações. Mas este sentimento desapareceu bem depressa e outra vez nos sentimos bem tranquilos e seguros nas mãos do Senhor. Quando desembarcamos, não havia ninguém para nos receber, mas acompanhamos as pessoas que iam para a cidade e confiamos que o Senhor iria nos guiar. Passamos por um restaurante e, como estávamos com fome, entramos e comemos uma autêntica comida brasileira. Depois seguimos o nosso caminho. Em todo o tempo esperávamos que o Senhor nos guiasse. Chegamos a um parque e nos sentamos em um banco. Oramos a Deus, pedindo a sua ajuda e direção. Aí encontramos uma família que também tinha viajado no mesmo navio. Eles falavam inglês e nos perguntaram se havíamos encontrado algum hotel. Ao ouvirem que não, nos convidaram para ir ao hotel onde estavam. Aceitamos. Ali encontramos outras pessoas que falavam inglês e lhes perguntamos se conheciam algum protestante naquela cidade. Disseram que sim, mas não sabiam a residência de nenhum. No dia seguinte nos apresentaram a outra pessoa que também falava inglês e que tinha uma revista em português editada por um pastor metodista. Procuramos na revista o endereço desse pastor, mas não o encontramos. Saímos depois para ver se podíamos achar esse pastor, mesmo sem ter a mínima ideia de onde seria a sua casa. Depois de caminharmos um pouco, alguém nos orientou até o local onde havia um bonde, e embarcamos nele. Não sabíamos quando deveríamos descer, mas sempre confiávamos na direção do Senhor. Depois de viajarmos um pouco, vimos o mesmo homem que nos tinha mostrado a linha do bonde. Estava em pé numa esquina e acenava para nós, chamando-nos. Ele tinha vindo em outro bonde até ali e havia chegado primeiro que nós. Sabia que éramos estrangeiros e estávamos precisando de ajuda. Saltamos do bonde e aquele homem nos guiou até a casa do pastor metodista. Esse pastor era americano. Após ficar sabendo que éramos batistas, nos acompanhou até a Igreja Batista Brasileira. O nome do pastor metodista era Justus Nelson. O pastor batista também falava inglês. Conversamos um pouco e em seguida perguntamos àquele irmão se ele não sabia de um lugar onde pudéssemos morar e pagar menos, porque no hotel estávamos pagando 16 mil réis, cerca de 4 dólares por dia. Ele então nos convidou para morarmos na sua casa por 2 dólares diários. Não podíamos nos orgulhar muito da nossa nova moradia. Era um corredor bem escuro no porão, o chão de cimento grosso e sem nenhuma janela. Ali colocaram 2 camas para nós. Naquele calor tropical tudo era quentíssimo e insuportável, principalmente naquele porão. Os mosquitos zumbiam monotonamente e as lagartixas corriam nas paredes para cima e para baixo. Apesar de tudo, nos sentíamos entusiasmados e felizes. A notícia de que novos missionários haviam chegado dos Estados Unidos ecoou rapidamente nas 4 igrejas protestantes da cidade. Agora éramos levados de uma igreja para outra, e todos estavam interessados em ver e ouvir os recém-chegados. Quando nos pediram para cantar em inglês, entoamos o hino, Jesus Christus Made to Me, ao hino de Jesus Cristo é tudo para mim, tudo de que necessito. Tudo de que necessito. Cantamos o hino em 2 vozes. Então o poder de Deus caiu sobre nós. Todos ficaram tão maravilhados e acharam tão bonito, que muitos anos depois ainda falavam desse hino. Sim, aquilo aconteceu porque o Espírito Santo estava cantando conosco. Alguns dias depois percebemos que especialmente 3 crentes tinham se interessado por nós, e para estes testificamos sobre o batismo com o Espírito Santo. 2 deles foram batizados mais tarde. Soubemos depois que antes da nossa chegada ao Brasil, os diáconos da Igreja Batista se haviam reunido todos os sábados durante bastante tempo para orar, pedindo a Deus que ele enviasse novos missionários ao Brasil. Quando chegamos, eles disseram: chegaram aqueles por quem estávamos orando. Eles creram que nós havíamos sido enviados por Deus. Um mês após nossa chegada ao Pará, um desses irmãos, chamado Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana no Pará, nos convidou para acompanhá-lo numa viagem à casa de seus pais, num local onde trabalhavam com borracha, situado 3 dias de viagem de Belém. Aceitamos o convite. Fomos levados para um mundo romântico, dominado por imensas selvas com grandes orquídeas e cipós por todos os lados. Não havia estradas na selva fechada e misteriosa, ou qualquer vereda por onde pudéssemos caminhar com segurança. Viajamos durante todo o tempo pelo rio. As casas eram edificadas em cima de pilares de madeira, na margem muitas vezes lamacenta do rio. Vimos muitos animais selvagens na floresta. Por todos os lados víamos macacos e jacarés. Quisemos tomar banho no rio,
mas fomos proibidos por causa dos muitos perigos. A comida que nos deram era muito simples: farinha, arroz e feijão cozidores em água e sal, carne seca e café sem leite. Era sempre a mesma comida e sempre preparada da mesma forma. Ao chegarmos ao povoado onde moravam os parentes do irmão Adriano Nobre, realizamos pequenas reuniões de oração e cantamos em português da melhor maneira possível. Nossa permanência ali durou 1 mês e meio. Depois voltamos para Belém. Ao chegar ficamos sabendo que tinha havido uma revolução na cidade. Agradecemos a Deus por nos ter levado para longe dali, nos livrando dessa forma de sermos envolvidos nos conflitos. Com muito esforço começamos a estudar a língua. Procurávamos também manter muitos contatos com os irmãos e a participar dos cultos na Igreja Batista. Por não termos dinheiro para pagar as aulas, Daniel procurou emprego e conseguiu uma vaga numa fundição. Ali ele passou a trabalhar de dia, enquanto eu estudava o idioma. À noite eu ensinava a ele o que aprendera durante o dia. Foi dessa forma que nós aprendemos o português. Os batistas esperavam que quando eu aprendesse o português, me tornasse o pastor deles. Porém, em nenhuma ocasião em que nos foi permitido falar à igreja, nós escondemos a chama pentecostal que Deus havia acendido em nossos corações. Testificamos também para o missionário batista, tanto sobre o batismo com o Espírito Santo, como sobre a cura divina. Esse missionário era sueco, mas havia sido enviado dos Estados Unidos para o Brasil. O seu nome era Erik Nilsson. No início ele nos ouviu silenciosamente, mas em outra oportunidade disse-nos que deveríamos deixar fora da nossa mensagem aquele versículo que fala de Jesus batizar com o Espírito Santo, pois propaga divisões, argumentou ele. No princípio pensávamos que estivéssemos tratando com um verdadeiro cristão, mas depois agradecemos a Deus por ele nos ter livrado das garras daquele homem. O inimigo havia preparado uma cilada muito astuta para nos desviar da vontade de Deus, e dessa maneira desfazer completamente o plano do Senhor para a obra pentecostal no Brasil por nosso intermédio. Quando chegou ao Brasil, esse missionário tinha buscado o batismo e o poder do Espírito Santo durante 14 dias. Porém, quando começou a sentir o poder de Deus, sua mulher ficou com medo e o impediu de continuar. Ele cessou então de buscar a face do Senhor e tornou-se contrário a essas manifestações. Mais ou menos 6 meses após a nossa chegada, os diáconos da Igreja Batista me disseram: "Irmão Vingrem, na próxima terça-feira o irmão dirigirá o culto de oração." Isto foi em maio de 1911. Eu atendi o pedido. Li alguns versículos no Novo Testamento que falam sobre o batismo com o Espírito Santo, e disse algumas palavras. Durante todo o tempo os diáconos mantiveram suas Bíblias abertas para conferir se eu estava lendo e interpretando corretamente. Parece que ficaram satisfeitos com o que eu disse. Durante aquela semana realizamos cultos de oração todas as noites na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios. Ela não podia assistir aos cultos na igreja. A primeira coisa que fiz foi perguntar-lhe se cria que Jesus podia curá-la. Ela respondeu que sim. Disse-me-lhe então que deixasse de lado todos os remédios que estava tomando. Oramos por ela, e o Senhor Jesus a curou completamente. Nos cultos de oração que se seguiram, aquela irmã começou a buscar o batismo com o Espírito Santo. O seu nome era Celina Albuquerque. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa, juntamente com outra irmã. A 1h da madrugada a irmã Celina começou a falar em novas línguas, e continuou falando durante 2 horas. Foi, portanto, a primeira operação de batismo com o Espírito Santo feita pelo Senhor Jesus em terras brasileiras. No dia seguinte, a outra irmã que presenciara tudo, foi e contou o que vira aos outros membros da Igreja Batista. O seu nome era Nazaré. Na sexta-feira, após o término do culto na igreja, a irmã Nazaré e outras irmãs vieram para o nosso culto de oração. Nessa mesma noite Jesus batizou-a com o Espírito Santo, e ela cantou um hino espiritual. Todas as demais pessoas que tinham vindo da Igreja Batista creram então que isto era obra de Deus. Todos, menos 2. Um evangelista e a mulher de um diácono. O evangelista que não quis crer ficou muito orgulhoso, e caiu debaixo da influência do diabo. Já no domingo seguinte notamos que ele havia sido tomado por um poder estranho, e isto era notado principalmente quando ele falava. Na terça-feira seguinte ele mesmo convocou os membros da igreja para um culto extraordinário, e não permitiu nem que o pastor falasse. Ele disse: "Todos os que estão de acordo com a nova seita, levantem-se." 18 irmãos se levantaram e foram imediatamente cortados da comunhão da igreja. O pastor, que pelo menos naquele momento demonstrou muita serenidade, orou a Deus no seu coração e pediu uma palavra. Abriu a Bíblia e encontrou o versículo que diz: "Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos,
diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6 versos 17 a 18. Estes 18 irmãos saíram então da Igreja Batista para nunca mais voltar. Isto aconteceu no dia 13 de junho de 1911. Imediatamente passamos a realizar cultos públicos em vários lugares nas casas desses irmãos onde os batistas antes realizavam cultos. Já se haviam completado 6 meses que estávamos no Brasil. Jesus nos tinha abençoado maravilhosamente. Nós orávamos por enfermos e eles eram curados. Testemunhávamos a pecadores e eles aceitavam a Jesus como Salvador. Passado algum tempo, fomos ao grande rio Guamá e ali batizamos em suas águas lamacentas vários irmãos novos convertidos. O caminho para o lugar do batismo passava por uma floresta, e em alguns trechos dele a lama quase chegava aos nossos joelhos. Mas foi glorioso quando dobramos os joelhos na lama à beira do rio, junto com os candidatos, e oramos ao Senhor, agradecidos por aquelas almas conquistadas para o seu reino. Foi realmente maravilhoso. Depois de uma rápida viagem, voltei a Belém no dia 13 de novembro, e batizamos mais 4 novos convertidos. Fiz também outras viagens ao interior, quando batizei vários irmãos. Na volta realizamos outros batismos em Belém. Vários irmãos também foram batizados com o Espírito Santo. Uma irmã chamada Clotilde falou em línguas durante várias horas, quando recebeu o seu Pentecoste. Glória a Jesus! No dia 14 de abril batizei mais 3 novos convertidos. Nessa oportunidade, uma grande multidão de inimigos da obra de Deus dirigiu-se para o local do batismo. Estavam armados de facas e laços e queriam impedir o nosso batismo. Foi debaixo de muitas ameaças e sobretudo acobertados pelo poder de Deus que realizamos o batismo. Só por um milagre a minha vida foi salva naquela oportunidade. Louvado seja o Senhor! Sobre este acontecimento escreve A. P. Franklin no seu livro Entre Crentes Pentecostais e Santos Abandonados na América do Sul. Os primeiros batismos no Pará eram todos realizados em segredo, geralmente às 11 horas da noite, pois não havia nem templos nem tanques batismais. Porém um dia criaram coragem e anunciaram um batismo público à beira de um rio. Isto deu tempo para que os inimigos preparassem algo para atrapalhar a cerimônia. Centenas de homens se aproximaram do local do batismo, pensando que com violência poderiam impedir o ato sagrado. O líder deles caminhava à frente carregando uma cruz. Os poucos crentes que estavam reunidos compreenderam o perigo naquele momento, e temeram que houvesse derramamento de sangue. Vingrem procurou ler a Bíblia, mas foi impedido. Tentou ler outra vez, mas o líder empunhou uma faca e se preparou para lançar-se contra Vingrem. Porém a irmã Celina interpôs-se então entre esse católico e o irmão Vingrem, salvando a vida deste. Um outro católico, um homem velho, gritou então: chega, deixem que eles realizem a cerimônia. Mas o líder do grupo continuou firme no seu propósito de impedir o batismo. Vingrem disse então aos inimigos: eu faço somente o que Jesus quer. Debaixo das ameaças dos inimigos, os candidatos começaram a trocar suas roupas e vestir as capas de batismo numas pequenas tendas no mato, e depois foram para o rio. Enquanto Vingrem os batizava, os inimigos gritavam: miseráveis, comida de tigres, matem o missionário. Quando o batismo foi concluído, os inimigos pensavam que nós voltaríamos às tendas a fim de trocar de roupa, contou o irmão Vingrem, mas Deus pôs no meu coração não trocar de roupa, e sim voltar para a cidade, molhados como estávamos. Então saí da água, e, seguido de perto pelos novos convertidos, passamos pelo meio de toda aquela multidão de inimigos. Eles se esqueceram de nós, ficaram boquiabertos e nos deixaram passar. Assim o Senhor nos deu seu livramento. Isto foi muita coragem de sua parte, disse ao Vingrem. Coragem. Eu tinha o mandamento de Cristo, tanto para pregar como para batizar. Eu não tinha outra coisa que fazer. Eu não podia desobedecer a Deus, mesmo que todos os homens e todo o poder do inferno viessem contra mim para impedir-me. Nós temos de primeiramente obedecer a Deus, pois assim nos ensina a Bíblia, respondeu ele. Naquele momento vi como o sangue subiu ao rosto de Vingrem. Seus olhos brilhavam e senti como seu coração palpitava. Permaneci em Souri um mês inteiro. Voltei a Belém no dia 12 de maio e realizei vários outros batismos. Depois de um último batismo no interior, realizado em um pequeno igarapé bem dentro do mato, voltei a Belém de trem. Naquele dia comecei a sentir uma dor terrível nas pernas, e durante vários meses só pude caminhar devagar e com muita dificuldade. Disseram-me que eu estava com uma das variedades de uma doença chamada beriberi. Eu havia contraído no mês de agosto,
quando viajei para Tajapuri e lá fiquei um mês inteiro. Então voltei a Belém, já com muita febre. 6 dias após minha chegada, a inchação subiu até meu peito, de tal forma que senti dificuldade de respirar. Aconselharam-me a ir até a localidade de Mosqueiro para banhar-me no rio. Fui sentir-me um pouco melhor da inchação, mas deu-me uma tosse tão grande que eu quase não podia ficar na cama durante a noite. A febre era tão alta que eu tremia. Esse quadro continuou durante quase 4 semanas, período em que permanecemos em Mosqueiro. Mesmo assim pude realizar alguns cultos ali. Os inimigos da obra de Deus nos perseguiram muito durante aqueles dias. Certa noite apedrejaram a casa onde estávamos reunidos, mas o Senhor nos guardou e ninguém saiu ferido. Numa outra noite planejaram matar-me e queimar a casa. Uma irmã nos veio contar o que eles estavam planejando fazer. Uma grande multidão se reuniu em frente da casa. A irmã que tinha vindo nos avisar me aconselhou a fugir. E foi isso que eu fiz. Saí correndo por trás da casa, atravessei o pátio e entrei na selva, onde me escondi. Eu me sentia tão fraco que tinha de andar engatinhando. Caminhei dessa maneira dentro do mato até encontrar uma casa, e ali dormi aquela noite. Os inimigos haviam trazido consigo cães de caça, que foram postos para farejar minhas pisadas. Mas Deus não permitiu que eles me achassem. Glória a Jesus. Deus desfez as ciladas e não permitiu que eles fizessem mal nem a mim nem aos outros crentes. Eu mesmo, que só podia andar muito devagar, recebi força de Deus para escapar dos inimigos naquela noite. Glória a Jesus. No dia seguinte regressei de barco a Belém e tive de ir para a cama com uma febre altíssima. Sentia-me como se fosse morrer. Eu estava todo inchado e não pude dormir durante 3 dias e 3 noites. Sentia uma dor horrível no corpo. Na 4ª noite, Deus me ajudou e pude dormir um pouquinho. Então dobrei os joelhos em meio a toda a minha fraqueza e agradeci a Deus por ter me ajudado a dormir um pouco. Os irmãos oraram muito por mim, e o Senhor ouviu suas orações e me curou completamente, sem necessidade de remédios ou médicos. Numa determinada noite comecei a urinar numa tal quantidade que fiquei admirado. Isto continuou por 2 dias. Então notei que à medida que eu urinava, a inchação do meu corpo desaparecia. As pernas, que antes estavam muito grossas, ficaram finas como palitos. Percebi que meu corpo passara por uma grande transformação. Eu continuava me sentindo tão fraco que era com dificuldade que atravessava o quarto. Porém, gradativamente, as forças voltaram. O Senhor restaurou minha saúde, conforme Tiago 5 verso 14. Pouco tempo depois o Senhor tornou a me dar forças para trabalhar novamente e dirigir cultos. No final de novembro, eu estava completamente curado. Louvado seja Deus!